Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nessa nova aula, a nossa abordagem será sobre o sentar em W. O sentar em W é para uma melhor visualização para aqueles que não passaram por esse comportamento. Ele é aquela postura que, quando você se direciona no olhar de cima, a perna ela fica no formato de W, tá? E isso tem os seus algumas questões que precisam ser consideradas, para que haja um manuseio desse comportamento, para que os malefícios eles não sejam tão impactantes no desenvolvimento, porque eles vão influenciar vários fatores corporais e até algumas outras questões que envolverão, também questões sociais. Bom, mas esse comportamento ele é relacionado diretamente ao TEA? Na realidade, não necessariamente. O que acontece é o seguinte: dentro do transtorno do espectro autista, uma das principais características é em relação ao atraso no desenvolvimento, perfeito? Então, algumas etapas que são necessárias para o seu desenvolvimento, elas não passam por um tempo típico, pode-se dizer assim, que geralmente uma criança típica passa por esse processo, que do autoconhecimento, do desenvolvimento, a necessidade das sensações, de se situar em determinada com determinados comportamentos e se posicionar em relação a eles. Na criança com autismo, ela se torna mais impactante. O porquê? Esse sentar em W, ele é necessário, ele é algo natural, não é um problema em si. Ele apenas se torna um problema quando a frequência ela é muito grande. E quando esse comportamento ele persiste, a persistência dessa posição, dessa postura, é aí que ela pode ocasionar em malefícios para a criança. Esse sentar em W, quando que ele é buscado? O porquê que a criança ela fica nessa posição, o porquê disso? Isso é muito simples. Esse movimento do sentar em W, principalmente, na fase da criança, ela é um momento que a criança ela está buscando por equilíbrio, ela busca esse conhecimento corporal e também espacial. Então, é uma postura que muitas vezes acaba exigindo menos dela e se torna uma posição mais confortável. E aí que está o esquema, a chave do negócio. Se ela está buscando essa questão, esse comportamento por ser confortável, se eu não tenho uma interferência e tá legal para ela vai continuar. Não tem um motivo dela buscar um outro tipo de sentar apropriado, que não tenha malefícios do tipo, mas não vai ser favorável para ela, porque o ambiente vai estar confortável e a probabilidade dela continuar tendo essa postura, tendo esse sentar, ela é muito maior. Então é por isso que há necessidade de termos uma intervenção para redirecionar esse sentar em W dela. Dentro do autismo, uma das nossas principais ferramentas, são os reforçadores, que é a motivação devido a um interesse. Então a gente dispor de algo para ela em troca de algo também. Então, nada impede do que, nesse movimento, nesse momento em que ela está sentada ali em W, você oferecer alguma coisa para ela, você de redirecionar esse comportamento dela, primeiramente verbal, você orientar a correção da postura, falar para ela: "Ó, perninha esticada, vamos sentar direito". O seu verbal ele vai ser entendido, quanto mais vezes você faz, e principalmente com esse reforço da aprovação.
porque ela saiu desse comportamento, dessa posição, para uma outra posição que é ok, e essa transição gerou um benefício para ela. Então essa é a chave. Ela troca sim esse sentar em W muitas vezes, porém por algo que seja agradável para ela. Ela precisa ter um benefício, porque senão ali tá confortável para ela, ela vai continuar. Por que que ela vai sair disso se não tem nenhum benefício que seja maior ao benefício que ela está tendo dessa questão de equilíbrio, do conforto? Então essa é a questão. Nós podemos solicitar para ela que ela saia dessa posição e sente de uma forma mais adequada, porém eu preciso o quê? Deixar esse ambiente mais fértil, eu preciso, dispor de algo que ela gosta, para que tenha esse interesse. E é realmente movido, ele é abastecido através desse interesse. Bom, beleza. Mas Guilherme, esse comportamento, você tá confortável para ele? Eu posso deixar, então, ele ficar, nessa posição? Aí não dá, não tem como. O porquê? É normal, como eu disse, porém ele não pode ter muita frequência e ficar durante muito tempo nessa posição, porque essa posição ela traz alguns malefícios. E esses malefícios, quanto mais reforçados, mais em cima deles estão, pior são as respostas e os resultados em relação a ele. Destaquei aqui para vocês alguns apontamentos que indicam esses malefícios dentro do comportamento, que são eles: problemas na coluna, que é complicadíssimo. Temos questões também do encurtamento. Temos atraso na coordenação motora, temos também algumas questões que envolverão a dificuldade para o equilíbrio, que automaticamente vai gerar malefícios aí para o manuseio de objeto, para esse esquema corporal. Então é muito impactante. Também o desenvolvimento dos ossos terá um resultado negativo, as articulações do quadril e também, principalmente, dos joelhos, que vai estar ali tendo aquele atrito direto. Isso aí gera dores, vai gerar um desgaste, não é nada legal. Também a estabilidade do tronco, porque ele não vai ter aquela segurança. E uma outra questão também que eu achei de extrema curiosidade, que cabe um observar melhor, que também é a definição do lado dominante. É importante que a criança ela tenha esse lado dominante, ela tenha essa definição do movimento mais preciso, se é direito, se é esquerdo, e que também seja estimulado o lado oposto, porém mais como um apoio, um instrumento de suporte para o movimento principal. E quando estamos nessa posição, a maioria das vezes, como você está ali, o seu equilíbrio, ele está não tão adequado. Se você está sentado em W, se você vai fazer um direcionamento do tronco, automaticamente a mão principal é a mão que está mais próxima. É aqui. Vou pegar um objeto do lado esquerdo, mão do lado esquerdo. Vou pegar do lado direito, mão do lado direito. Então não me dá essa orientação de manipulação através do meu lado dominante, porque automaticamente eu me direciono aonde há essa estabilidade. Então isso é interessante por essa questão, porque então eu não tenho o meu desenvolvimento com base no meu equilíbrio. O meu centro de equilíbrio ele não está definido ali para que eu consiga trabalhar, essa questão. A direção do olhar também, quando eu estou sentado em W, ela cai. Então o meu contato visual para apoio de imitação, para rastreio de objeto, olhar social frontal, olho a olho, então também vai ter essa baixa, que também vai interferir na comunicação, entre outras questões, nessa relação entre pai, entre amigo, entre alunos, professores, vai ter vários prejuízos, principalmente por esse nível do olhar que ele vai lá para baixo.
também em relação à atenção, porque se cai o meu olhar aqui, a minha atenção para os objetos, para o ambiente, para as pessoas, vai lá embaixo. Então, isso é muito chato, porque um simples movimento que faz um redirecionamento do meu olhar, ele vai ter vários e vários malefícios. Então, o que eu devo fazer em relação a esse sentar em W? Como disse um pouco atrás, o redirecionamento verbal para uma posição correta, para que não fique tendo esse atrito, não tenha essa posição sempre. Lembrando que é normal, então ele precisa sentar assim por algum momento. Porém a frequência que acaba sendo o problema, ele não pode ficar por muito tempo ali, não pode ficar por muitos dias, porque também se torna faz parte da sua rotina. Ele vai associar esse sentar com o espaço, com o lugar, e acaba sendo um pouco complicado. Também temos opções de dispor de lugares alternativos para ele sentar. Se a gente utiliza um banco em que pequeno mesmo, confortável, porém que a perna não vai caber para ele fazer esse movimento. Então, automaticamente, ele precisa pôr o pé no chão. Isso também contribui. É uma manipulação, você conduz ele a esse banco, um sofá, uma almofada, e automaticamente ele precisa de um redirecionamento para o pé, porque ele não vai conseguir ter esse comportamento ali, não vai caber. E muitas vezes o quê? Esse estímulo, esse interesse precisa ser alimentado nesse ambiente, para que seja o que a gente conversou também, que seja benéfico, que seja uma troca produtiva, que para ele tenha fundamento, ele querer sentar nesse lugar. E apenas para finalizar, é importante o quê? Que a gente sempre tenha em mente, não só para esse momento, mas para vários comportamentos inadequados, que quando fazemos a correção dele, a gente precisa reforçar isso corretamente. Nós precisamos valorizar, precisamos realmente enaltecer, essa postura correta, esse posicionamento, todas essas vitórias precisam ser celebradas, precisam realmente ser reforçadas, ser apresentadas e tomar muito cuidado para não fazer o reforço reverso, que é reforçar um comportamento inapropriado. Que se a gente alimenta também o negativo, ele tende a crescer. Assim como o nosso objetivo principal, que é alimentar os pontos positivos, os pontos negativos também estão sujeitos a serem alimentados e por isso ter uma maior frequência. Perfeito? Acredito que ficou bem apresentado, o manuseio a se ter em relação a isso, a importância também de entender que é uma questão natural. Porém, a frequência, o excesso, que ele acaba sendo um problema, e aí que precisamos interferir, com esse redirecionamento, entre outras abordagens, para que seja reduzido esse comportamento. Então, até a próxima aula.